Mas como eu estava falando, o Carlos Cuesta, zagueiro, já esteve hoje no CT. A gente tem aí alguns registros das câmeras da assessoria de comunicação do Vasco, também de imagens da Vasco TV. Ele seco, forte, jogador de bom porte, apesar de ter falado ali que a questão da altura não pesa, e realmente não vai pesar, é um jogador de muita capacidade, jogando em alto nível no futebol europeu, e ele já se prepara sim para o jogo do dia 14. O último jogo dele oficial foi no dia 30 de maio, então tem muito tempo que oficialmente ele não joga, quando ele fez um jogo pelo Galatasaray contra o Başakşehir, time da primeira divisão, um jogo da primeira divisão do futebol turco. Jogo que ele jogou inteiro, mais recente, foi no dia 20 de julho. 20 de julho ele jogou 45 minutos num amistoso contra o time austríaco Admira Wacker. E ele jogou 46 minutos. Na verdade, informação do aplicativo SofaScore. Então ele não joga pelo menos um jogo completo desde o dia 30 de maio, junho, julho e agosto. São 3 meses sem jogar. Disse ontem na entrevista que fez uma boa pré-temporada, que estava treinando, ok, e realmente deve ter feito, porque se participou desses amistosos em julho, é porque estava ali em atividade. Mas depois entrou, final de julho, em agosto, deve ter treinado apenas, não deve ter sido utilizado. Então ele, teoricamente, na questão da preparação física, deve estar bem, realmente pelo treino. Falta talvez a questão do jogo. Só que o Vasco não pode esperar. E provavelmente o Cuesta vai ser aproveitado para o jogo contra o Ceará. Ele que cumpriu a janela, não há nenhuma preocupação em relação à janela, porque havia essa preocupação dele estar fora aí de prazo, porque não tinha entrado no bid, não há nenhuma relação disso com a regularização dele, como eu informei ontem, e eu estou falando com vocês aqui e estou buscando no bid da CBF, atualizando a questão da regularização dele, que ele pode entrar, mas isso não impede de dizer aqui que ele está regularizado, tá? Porque o que acontece para a regularização oficial dentro da janela é o Vasco pedir a transferência ao Galatasaray, clube de origem, o Galatasaray fazer um envio da documentação e essa documentação chegar à CBF. O Vasco estava esperando um documento que pudesse agilizar uma questão de documentos do próprio Cuesta para ele estar apto, para ele entrar no bid, uma exigência da CBF. Mas como prazo dentro de janela para inscrição, não há nenhum impeditivo, ele está devidamente inscrito. Eu estou passando aqui no bid para saber se entrou, porque às vezes entra na noite, entra aí na madrugada. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, vou dar mais uma olhada. São 65 nomes que foram registrados, segundo informação agora desse aplicativo, do BID da CBF, que você tem acesso, inclusive. Você pode acessar BID CBF, você vai ver se o jogador está registrado ou não. Muitos jogadores aqui registrados no dia de hoje. Estou aqui com a página só de jogadores do Rio de Janeiro. Vamos lá. Passando aqui. Vamos ver se ele entrou aqui por último. Pode ter entrado mais no final da tarde. Não, não entrou. Carlos Cuesta ainda não entrou no bid no dia de hoje. A gente está nessa expectativa aí de que isso possa ser devidamente regularizado no dia de amanhã. Bom, aliás, uma outra informação que também nos foi corrigida pelo Vasco, quanto aos valores que vão ser pagos pelo Cuesta. A gente chegou a falar ontem aqui de que somando o pagamento do empréstimo, mais um outro pagamento a ser feito para 2026, com um pagamento final de opção de compra, chegaria a 8 milhões. Não, não é a informação correta. Vamos esclarecer aqui. O valor total do Carlos Cuesta, por 60% dos direitos federativos do jogador, é de 5,750 milhões. 5 milhões 750 mil euros. Cerca de 36,6 milhões de reais. Então, 5,750. O Vasco paga 750 mil euros. Eu tinha dado essa informação aqui de que esse era um modelo. O Vasco paga o empréstimo, vai renovando o empréstimo e esses valores servem para abater no final de uma opção de compra que passa a ser do Vasco.
Então o Vasco dá 750 mil euros pelo empréstimo até o fim desse ano, já deu 750 mil euros. Renova o empréstimo por mais um ano, até final de 2026, em 3 parcelas, pagando 1,5 milhão de euros ao Clube Turco. Então o Vasco já terá pago. Vamos fazer a continha para ficar bonitinho aqui, para a gente não errar. Então vamos lá, 750 mais 1.500. 2.250, ok? Feito o pagamento de 2.250. Pagando esses 1,5 milhão em 3 vezes. Se os turcos receberem, no ano que vem, uma proposta de compra até final de 2026, é bom lembrar que ano que vem é ano de Copa. Carlos Cuesta deve ser convocado para a seleção. Vai que a Colômbia faz uma grande Copa e ele joga muito. O Galatasaray recebe uma proposta. O que o Galatasaray faz? Avisa ao Vasco. E aí o Vasco pode acionar a sua prioridade em comprar os restantes para chegar a 60%, inteirando aí o valor de 5.750. O Vasco, no caso, depositaria 5 milhões. Mas espera aí, Flávio, não tem 2.250? Sim, tem 2.250. Mas se o Vasco tiver uma proposta no final do ano de 26, o Vasco já terá pago 1,5 milhão. Então o que acontece? O Vasco receberia 1,5 milhão de volta, ou então pagaria o restante para fazer esse pagamento. Mas o mais certo é, se for no meio do ano, talvez o Vasco não tenha pago esse 1,5 milhão. Então o Vasco paga mais 5 milhões, junto com os 750 do empréstimo desse ano, chega a 5.750. Isso se acontecer um pedido no final do ano. Mas, se a proposta for no meio do ano, ele pode estar ainda mais valorizado, mais próximo da Copa ainda. O Vasco pode agir de duas formas. Botar mais 3,5 milhões, fecha, que aí já teria 750 mais 1,5 milhão pagos e fecha. Ou então, o Vasco aceitar a interrupção do empréstimo, o Galatasaray faz a venda e o Vasco recebe de volta 1,5 milhão euros. Deu para entender? 750 agora. Paga 1,5 milhão no ano que vem em 3 vezes, ok? Se no final do ano de 26, já tendo pago 1,5 milhão inteiro, ok? O Vasco receber do Galatasaray, olha, tem uma proposta, o Vasco tem a opção de compra. O Vasco vai e deposita o restante 3,5 milhões para resolver a situação do Cuesta. Se for no meio do ano, o Vasco da Gama recebe o dinheiro de volta, se ele não quiser fazer opção, 1,5 milhão, e aí o Galatasaray faz o negócio. Então, basicamente é isso. O Vasco está pagando e está adiantando as formas de pagamento no final de 5.750. Então, basicamente é isso. Se o Vasco quiser pagar em 26 o restante para complementar os 5.750.000, ele paga já batendo 1,5 milhão e os 750. Se ele não quiser, tiver uma proposta melhor do Galatasaray, aí, amigo, aí ele recebe 1,5 milhão que ele pagou nesse ano de 26 e o Galatasaray faz o negócio. O Vasco terá gasto apenas 750 mil pelo empréstimo aí de um ano, se ele for no meio do ano, ou 1 ano e meio, se ele tiver ido no final do ano que vem, tá? Então, essa é a negociação, só para a gente elucidar aqui. O preço final é 5.750. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.